Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal. Segunda-feira, 1º de setembro, começou o período de data FIFA e tá se aproximando do fim a janela de transferências. São as últimas horas para o Botafogo fechar com mais algum reforço, visando fazer reposições em relação a atletas que saíram. Será que a gente vai ter mais alguma novidade? Vamos conversar sobre isso e também sobre a perseguição do Botafogo ao G4 do Campeonato Brasileiro. Os resultados da rodada ajudaram bastante e o Botafogo agora se vê a um pontinho da equipe do Bahia. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, eu peço por gentileza para você deixar o seu like. Aproveita de saída também, clica no botão hypar, porque dessa maneira o YouTube distribui melhor o conteúdo e a gente com isso consegue aparecer para cada vez mais botafoguenses, o que nos ajuda a crescer por consequência. Estamos mirando os 62 mil inscritos e com o apoio de vocês chegaremos lá, mais um degrau rumo aos 70 mil inscritos aqui no canal. Sempre destacando para você se inscrever, clicar no sininho, para ficar por dentro de todas as novidades e sempre muito bem informado sobre o nosso Botafogo. Dito isso, vamos em frente. Últimas horas para o Glorioso fechar com algum novo reforço. Será que teremos alguma novidade? Vendemos agora o John, mas já tínhamos contratado o Neto. Então o goleiro descarta qualquer possibilidade de chegada. Neto, Léo Link, Raul e o Christian Lor. São os atletas aí para defenderem a meta do Botafogo. Agora, e na lateral esquerda? O Marçal tem entrado muito bem na equipe do Botafogo. E se fisicamente estiver disponível, sempre que o Telles precisar descansar, o Marçal vai dar conta do recado. Então essa posição, ela não chega a ser assim extremamente preocupante, porque na lateral direita, por exemplo, você tem Vitinho e Matheus Ponte. O grande X da questão, para a esquerda, é que o Marçal tem aquela panturrilha dele que vira e mexe, acabou deixando ele de fora aí de várias partidas, de vários jogos, onde a gente precisava contar com um atleta, pelo menos ali, entre os relacionados. E a gente sabe que isso realmente é um ponto a ser observado. Será que o Botafogo nessa reta final, nessas últimas horas, vai atrás de um lateral? Para as pontas, o próprio Léo Coelho já falou que, olha, a gente tem alternativas para as pontas e tal, então não acredito que o Botafogo vá atrás de algum reforço assim de última hora para a ponta, a menos que fosse um atleta muito diferenciado. E um argumento que o Botafogo pode utilizar nesse momento, na verdade dois, né? Um argumento é que o Jefinho, o Santi Rodrigues estão começando a dar uma resposta. Também teve o Matheus Martins recentemente entrando bem na equipe e tudo mais. Então, surgiram novas possibilidades ali pelas beiradas. E o outro ponto é essa questão aí do extracampo envolvendo Textor, Eagle, SAF Botafogo. Como que tudo isso vai ficar? A gente sabe que a situação não é fácil, pelo contrário, é uma situação bastante complexa e, naturalmente, investimentos eles nesse momento acabam sendo reduzidos, porque você tem um grande ponto de interrogação no nosso horizonte, verdade seja dita. Então não acredito em contratações para as pontas, não adianta contratar por contratar, não adianta trazer qualquer um só para dizer que fechou com mais alguém, teria que ser um atleta diferente, o que não deve acontecer. Para o ataque, o Botafogo contratou o CR9, para a zaga contratou o Gabriel Bahia. Então realmente só fica essa incógnita, né, digamos assim, para a lateral esquerda, especialmente por conta da questão física do Marçal. Repito, é um atleta que tem muita qualidade, é um atleta que já jogou muito com a camisa do Botafogo, já nos ajudou em diversas ocasiões, só que fisicamente gera essa incerteza. Estando bem, contudo, Telles e Marçal dão mais do que conta do recado, pelo menos é a minha opinião. O elenco do Botafogo, portanto, de forma geral, ficaria assim. Pro gol, Neto titular, Léo Link reserva, Raul e Christian Lor ali, podendo ser terceiro, quarto goleiro, tá tudo certo. Então, acredito que pro gol a gente tá bem servido. Lateral direita, Vitinho e Matheus Ponte, os dois ali sempre dando conta do recado, não me preocupa também. Lateral esquerda, Telles e Marçal. Só o adendo da questão física. Se o Marçal estiver inteiro, Telles e Marçal até o fim da temporada, a gente segura a onda numa boa. Na zaga, o Bastos vai voltar em outubro, então vai voltar a ser uma alternativa. Você tem agora o Gabriel Bahia, Caio Pantaleão, David Ricardo e Barbosa. Acredito que a gente também está respaldado no miolo de zaga. No meio de campo, na volância, Newton e Alan, Danilo e Marlon Freitas. E sim, estou falando dessa maneira propositalmente. Afinal de contas,
Acredito que nesse momento, considerando que a equipe ainda está buscando o melhor encaixe e tudo mais, eu acredito que a dupla de volantes, ela precisa de um cara que seja de maior contenção e outro que saia mais para o jogo. Danilo e Marlon vai ter que segurar um pouco a onda, na minha opinião, mas o David Ancelotti possivelmente vai voltar a jogar com os dois, tentando ainda esse encaixe. Vamos ver se vai acontecer. Mas eu gostei da dupla Nilton e Danilo, tá? Gostei realmente, gostaria de ver alguns minutos a mais dessa dupla, de repente mais 2, 3 jogos, 4 jogos com esses dois jogando juntos, para a gente poder ter uma avaliação mais completa. Nada impede que o Marlon Freitas vire reserva. Ninguém tem obrigação de titularidade, né? Verdade é essa, tem que jogar quem tiver melhor, e o Marlon não tá vivendo assim um grande momento, a gente sabe disso. Então, 4 volantes, de repente mais um garoto aí da base, que é o Huguinho, né? Tá ali compondo o elenco profissional, então a gente tem 5 alternativas para a posição. Lá no ataque, vamos falar já do ataque, né? Você tem o Arthur Cabral e o CR9. Não vou considerar o Mastriani, embora ele esteja no elenco, mas está muito claro e evidente que para o David Ancelotti o Mastriani não é uma alternativa. Na real, seria bom para todo mundo se o Botafogo devolvesse o Mastriani antes do fim do contrato de empréstimo, porque tá claro e evidente, o David Ancelotti realmente não conta com o jogador. Ele não conta com o jogador. Então vamos ver o que a diretoria vai fazer. Eu acredito que o Mastriani vai acabar permanecendo pelo menos até o fim do ano, respeitando o contrato de empréstimo, mas não chega a ser uma alternativa de fato para ser utilizada. Já tivemos a oportunidade do Mastriani entrar e o David Ancelotti fez outra escolha, né? Tem isso daí também. Ali na ponta, né? Pelas pontas, pelas beiradas, você vai ter o Arthur, você vai ter o Matheus Martins, você vai ter o Santi, você vai ter o Jefinho, o Montoro também joga por ali. São 5 jogadores, mais o Natan, 6 jogadores, né? Então 2 vagas na equipe, 6 jogadores. A gente está tendo uma resposta positiva agora do Matheus Martins, do Jefinho e do Santi. O Arthur, na minha opinião, nesse momento tem que ser reserva, não está jogando aquilo que já jogou em algum momento, então tem que dar espaço para quem começou a melhorar, começou a evoluir. O Santi, por exemplo, fez uma partidaça contra o Red Bull Bragantino, o Jefinho também foi bem, o Montoro é um moleque talentosíssimo, né? Até foi bom ele ter ficado na reserva, entrou, fez gol, dá moral, dá confiança, vai agora para a seleção sub-20 da Argentina. Então acredito que a gente, cara, tá tendo boas alternativas ali pelas beiradas. E por isso que eu digo e repito, para contratar alguém para essa função, só se fosse um jogador muito diferente. Porque se fosse só para contratar, para dizer que fez a contratação, é gastar dinheiro à toa. Então, nesse momento, eu acredito que realmente o Botafogo não cogita, nessas últimas horas, a possibilidade. Como um jogador ali por dentro, né? Você vai ter o Savarino, você vai ter o Correia, o próprio Montoro também pode fazer essa função, eventualmente até o Santi Rodrigues. Então você tem alguns jogadores que podem fazer essa função daquele meia ou um segundo atacante, que pode acontecer dependendo da mudança tática. Enfim, cara, eu acredito que o elenco do Botafogo para esse momento, até pela conjuntura, especialmente falando da situação extracampo, eu acredito que esse elenco do Botafogo ele tá fechado. E se a gente tiver alguma contratação nessas últimas horas de janela, vai ser realmente porque surgiu uma baita oportunidade. De repente, algum jogador aí que estava numa situação indefinida no mercado e agora tá para jogo e de repente você pode fechar alguma coisa. Não sendo esse o caso, alguma negociação que envolva dinheiro, o pagamento de direito econômico, isso realmente eu não acredito, tá? Não é uma questão de informação, é só uma questão de crença mesmo. Agora, falando sobre Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu e venceu bem pra caramba o Red Bull Bragantino. Nos últimos 11 jogos, o Bragantino só tem uma vitória pra cima do Fluminense na rodada anterior, 4-2 lá em Bragança Paulista. O Botafogo passou o carro, fez 4-1, poderia ter feito 6-7. O único lamento desse jogo foi o gol que a gente acabou sofrendo, um gol completamente inocente, um lateral batido, tapete vermelho estendido pro John. Ele foi lá e fez o gol de empate. Mas o Botafogo muito superior conseguiu um grande resultado, uma grande vitória. E a mesma coisa aconteceu do Mirassol contra o Bahia. Mirassol atropelou o Bahia e com isso, tanto o Botafogo quanto o Mirassol agora estão a 1 pontinho da 4ª colocação. Da galera do G3, falando ali de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o Cruzeiro venceu na rodada,
que claro, para eles foi muito bom. Flamengo e Palmeiras empataram. Flamengo no Maracanã contra o Grêmio, sofre um gol do empate ali de pênalti do Thiago Volpe, mais pro fim da partida. E o Corinthians e o Palmeiras na Neoquímica Arena ficaram no 1-1, mesmo placar de Flamengo e Grêmio. Ou seja, o Botafogo tirou 2 pontinhos para essa galera. Mas a gente ainda tá bem distante. O Botafogo tem 35 e tem que se preocupar nesse momento, no meu entendimento, em entrar no G4 e fincar o pé dentro do G4. Ontem aqui nas nossas resenhas, a gente estava conversando justamente sobre será que ainda dá para o Botafogo pensar numa briga por título? É aquele 1%, né, meu camarada? É aquele 1%. O Botafogo tem 1% de chance. Porque a gente não precisa só torcer contra um adversário. A gente precisa torcer contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Toda essa turma precisa vacilar e o Botafogo tem que ser praticamente perfeito. Aí eu estava até apresentando para a galera, né? Voltando da data FIFA, você vai ter a Copa do Brasil, que o Botafogo tem que chegar na semifinal. A gente tem que se preparar o mais adequadamente possível para poder garantir essa classificação. E aí, na sequência, você vai ter 7 jogos até o confronto direto contra o Flamengo. E nesses 7 jogos, onde você vai pegar entre várias equipes, Internacional, vai pegar o São Paulo, o Fluminense, o Bahia, Mirassol, o Grêmio, enfim. Nesses jogos, irmão, a nossa margem de erro é praticamente 0. Você pode, de repente, venci 6 jogos e empatei 1, ou venci 5 e empatei 2. O Botafogo não pode se dar o luxo de deixar de fazer o máximo de pontos possíveis nesse período até chegar ao jogo contra o Flamengo. Ah, Vitor, você vai querer se iludir de que dá pra brigar pelo título? Cara, pra mim é praticamente impossível, tá? Mas não é impossível 100%. Tem aquele 1%. Vai que nesse período, já que a galera vai ter que jogar aí Copa Libertadores, o Flamengo, por exemplo, antes da Libertadores contra o Estudiantes, vai jogar em Caxias do Sul, não ganha o Juventude desde 97. No meio do confronto contra o Estudiantes tem o clássico contra o Vasco, onde deve poupar. Meu irmão, pode acontecer de deixar ponto pelo caminho. Se o Botafogo for praticamente perfeito, a gente pode chegar no confronto direto contra o Flamengo, podendo vencer, diminuindo a distância de repente para 5, 4 pontos. E aí? Não entrou na briga? Agora, vai depender dessa perfeição. Então, o David Ancelotti ele tem que tirar o máximo proveito desse período agora. Os jogadores vão descansar, voltando, trabalham, para poder vencer o Vasco, classificar e, na sequência, começar a empilhar uma vitória atrás da outra no Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo vencer 6 jogos seguidos, no Campeonato Brasileiro, irmão, deixando os outros aí pontos pelo caminho, aquele 1% começa a aumentar gradativamente. Vamos jogo a jogo, mas sempre torcendo para as coisas darem super certo para o Glorioso, logicamente. É um pequeno devaneio, confesso, mas se temos 1%, que a gente possa abraçar esse 1% e lutar para aumentar gradativamente as nossas chances e a probabilidade, logicamente. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você faria mais alguma contratação para o Botafogo? O que você pensa sobre as nossas possibilidades aí de encaixar uma sequência de vitórias no retorno da data FIFA? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu gosto de ler a opinião da galera. E na hora do almoço eu vou estar de volta, tá? Por volta de 1h05 da tarde, ao vivo aqui, para a gente poder resenhar e trocar uma ideia. Tudo sobre o Glorioso. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!